Agora, compete-nos compreender o que vem a ser o fornecedor, o segundo elemento da relação de consumo. Vamos lá? O fornecedor. A definição clara e ampla de fornecedor também pode ser encontrada no próprio Código de Defesa do Consumidor. Está no artigo 3º do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, que seja pública ou privada, pode ser nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados e que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, ou ainda prestação de serviços. Como nós pudemos observar pela leitura do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a definição de fornecedor é muito ampla. Podemos compreender isso de uma forma um pouco mais simples, para facilitar o nosso estudo, que fornecedor é qualquer pessoa que desenvolva uma atividade econômica, aquela que visa lucro, e que seja habitual, envolvendo produtos ou prestação de serviços. Dificilmente nós teremos alguém, alguma pessoa, que consiga desenvolver uma atividade econômica, aquela que visa lucro, que seja habitual, envolvendo produtos ou serviços e que consiga escapar daquela definição que nós vimos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos seguir. Para identificar a figura do fornecedor, basta observar que suas atividades habituais envolvendo produtos ou serviços possuem características comerciais, ou seja, têm intuito de lucro. Vamos a alguns exemplos comparados para compreendermos melhor essa situação. Aninha compra e revende lingeries para custear seus estudos. Aninha frequenta o ensino superior e ela costuma viajar à capital, comprar em larga quantidade lingeries e revender às suas amigas de sala para custear os seus estudos. É uma atividade habitual e visa lucro, lucro com o qual ela paga os seus estudos. Não há dúvidas numa situação dessa que Aninha está desenvolvendo sim atividade econômica habitual de venda de produtos, comercialização de produtos. Estamos diante de uma clara situação de fornecedora. Aninha, nesse exemplo, é fornecedora de produtos. Seguindo, por questões financeiras, Vitória decide vender sua coleção particular de lingeries importadas para suas amigas da faculdade. Notem que essa situação é bem diferente da Aninha. Vitória, por questões financeiras momentâneas, decidiu vender a sua coleção particular de lingeries para suas colegas de faculdade. Aninha fazia essa atividade habitualmente. Vitória vendeu momentaneamente aquela coleção de lingeries. Nesse sentido, Vitória não desenvolve uma atividade habitual econômica. É verdade, sim, que ela pretendia ter algum lucro, receber algum dinheiro com a venda das suas lingeries. Mas essa atividade, não sendo habitual, não coloca na condição de fornecedora. Então, fazendo uma comparação entre as duas situações, Aninha, por desenvolver atividade habitual de comercialização de produtos com clara intenção de lucro, é fornecedora. Vitória, por desenvolver uma atividade esporádica, e nesse exemplo nem podemos dizer esporádica, foi exceção, foi única, por desenvolver essa única atividade de venda de produtos, lingeries, não considera-se, não classifica-se como fornecedora. Para compreender melhor esses elementos que compõem a definição de fornecedores, vamos seguir. Pela extensão da definição do fornecedor, nós temos que considerar como sendo pessoas físicas,
Profissionais liberais, comerciantes individuais, vendedores autônomos, prestadores de serviços autônomos e outros. Pessoa física também pode ser considerada normalmente pelo Código de Defesa do Consumidor como sendo fornecedor. O fato de ser pessoa física não significa, tampouco impede, que a pessoa que desenvolve atividade econômica habitual com produtos ou prestação de serviço seja enquadrada como fornecedor. Pode sim ser enquadrado como fornecedor. Seguindo, pessoa jurídica. Todas elas, sem exceção, mesmo as entidades governamentais. Pessoas jurídicas, sem qualquer exceção, conseguem ser enquadradas como fornecedoras. Ainda aquelas que desenvolvam atividades governamentais, as pessoas jurídicas de direito público, mas, mais comumente, as pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas, na densa maioria, são fornecedoras, com poucas exceções daquelas que desenvolvem atividades entre pessoas jurídicas e que fazem parte das cadeias distributivas ou produtivas, que aí são atividades que compõem a classe de fornecimento. São atividades reguladas, nesse caso, pelo Código Civil. Não sendo essa a situação, serão enquadradas como fornecedoras. Indo além, ainda temos o ente despersonalizado, a massa falida, os condomínios, dentre outros. Ente despersonalizado são situações em que não há claramente uma personalidade jurídica definida. É uma questão um pouco mais técnica jurídica, mas convém sabermos que, ainda que não seja uma empresa, uma pessoa jurídica propriamente, com personalidade definida, com sócios claramente estabelecidos, ou ainda que não seja uma pessoa física, que possamos identificar claramente, os entes despersonalizados, como por exemplo a empresa que faliu, aquele conjunto de bens que restaram, também podem ser classificados como fornecedores. A empresa que faliu pode ainda possuir algumas poucas atividades produtivas e esses poucos produtos finais serão considerados, dentro da concepção geral de proteção do direito do consumidor, como produtos no mercado de consumo. E sendo produtos no mercado de consumo, devem ser provenientes de um fornecedor. Então, existe ainda essa possibilidade, ainda que seja uma questão um pouco mais técnica do aspecto jurídico.